Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e tenho grande alegria de chegar até você através desse vídeo, pelo nosso canal no YouTube, Rod to Bloom 808, pelo Facebook, Primeira Igreja Batista ou Pastor Fernando Fernandes, e também pelo WhatsApp e nas redes sociais de modo geral. Quero compartilhar com você, baseado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, algo para a gente refletir. Nós temos visto aí, inclusive na mídia, na televisão, de modo geral, um conflito, né? Alguns dizem briga ou uma briga política entre governantes, escala federal, estadual e municipal, e é uma verdadeira guerra, e a gente não pode tirar o aspecto político disso, em relação a comando no combate à pandemia da Covid-19 ou também na gestão da crise, né? E a pergunta que eu me fiz é uma pergunta que está na Bíblia. O apóstolo Pedro fez essa pergunta ao Senhor Jesus, quando Jesus disse para ele se eles, e para os demais discípulos, né, se eles não queriam ir embora como as outras pessoas estavam indo. E a pergunta que Pedro fez para Jesus foi: para quem iremos nós? E é essa pergunta que eu faço: para quem iremos nós? Vamos ler a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, os versos 66, Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, os versos 67, 68 e 69. A Bíblia diz assim no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Bom, se você olha as notícias da cidade, posicionamento do prefeito e alguns prefeitos, se você olha a do Estado, posicionamento de alguns governadores, e a do presidente da República, que em alguns momentos é realmente complicado, é difícil de você entender algumas coisas diante de tantas pessoas morrendo a cada dia, situações de agravamento da crise, a gente fica se perguntando quem está falando a verdade, quem está certo, quem está com razão, ou seja, para onde eu vou ou para quem eu dou crédito, em quem eu acredito, quem eu sigo, né? E isso é uma situação delicada, porque eu e você, pessoas simples que precisamos trabalhar, ganhar os nossos recursos, sustentar a nossa família, pagar as nossas contas, inclusive pagar os impostos que prefeitura, estado e governo federal cobram da gente, nós ficamos de uma maneira meio que assustados e até perdidos desse faroeste que não é caboclo, mas é político, né? E aí eu tomei esse texto, porque esse texto ele tem como pano de fundo a narrativa de Jesus falando que ele é o pão da vida e já começando a preparar seus discípulos, seus seguidores, seus ouvintes para o fato de que ele estava numa jornada pela Judéia, mas caminhando para Jerusalém, para que ele pudesse então ser crucificado e morto por nós, pelos nossos pecados. E aí os judeus rebatiam algumas colocações de Jesus porque eles acreditavam que pelo fato de serem judeus, descendentes de Abraão, eles já tinham garantido a salvação de Deus e a entrada nas moradas celestiais, ou seja, por ser judeu, por ser praticante do judaísmo, ou descendente direto numa linhagem de Abraão, pelo fato de ter nascido judeu, eles achavam que já tinham o livramento da morte eterna no inferno. E aí Jesus vai usar o exemplo da saída do Egito, né, quando Moisés, por Deus orientado, ungido,
né, e levantado para conduzir o povo, e aí Jesus usa algumas figuras, fazendo paralelos, traçando, né, analogias, digamos assim, comparações, né? E aí ele diz assim, olha, lá no deserto eles comeram pão que caiu do céu, mas o pão do céu sou eu. Então, quem não come a minha carne, né, e não beber do meu sangue, aí Jesus já faz, diríamos assim, como alguns acreditam, uma alusão profética à ceia memorial que foi ensinada e instituída por ele para os seus discípulos, para os salvos, e depois Paulo ensina às igrejas locais, a partir da carta 1 de Coríntios, sobre a celebração deste memorial. E aí as pessoas se espantaram. Oh, mas que coisa é essa? O cara está falando que nós temos que comer a carne dele, nós temos que beber o sangue dele. Não, isso aí não está legal. E aí as pessoas vão embora, porque Jesus foi categórico. Nesse Evangelho de João, capítulo 6, se você olhar o verso 54, Jesus diz assim, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa, inclusive, é uma das razões porque a igreja evangélica, de modo geral, serve ceia memorial apenas para pessoas salvas. Algumas só para os membros da mesma igreja, outros para os membros só da denominação, mas, de modo geral, até aquelas que servem para pessoas de outras igrejas e denominações, têm o cuidado de alertar que aquela ceia é para pessoas salvas, que têm vida eterna. E aí as pessoas começaram a ir embora, as pessoas acharam aquele desafio absurdo. Comer a carne de um indivíduo que está aqui entre nós, beber o sangue de um indivíduo, isso para os judeus era um escândalo, era uma afronta, era uma ofensa religiosa muito grande. Né? Havia restrições diretas na lei de Deus e nas leis criadas pelo judaísmo em relação a essa questão, né, de antropofagia, comer a carne de outro ser humano, né, de vampirismo, beber o sangue de outro ser humano. Eles não entenderam que Jesus falava isso de modo figurado, numa perspectiva espiritual e não natural, física, humana, real. Jesus não queria que ninguém comesse a carne dele, arrancasse um pedaço do braço ou mordesse a artéria dele para beber sangue. Não, não era isso. É aquilo que ele ensinou na ceia memorial, né, antes da sua crucificação, da sua morte, né, e aquelas pessoas foram embora. E aí, diante do desafio da iminente morte espiritual daquelas pessoas, da mesma forma como nós estamos hoje, também enfrentando essa pandemia e numa condição de iminente morte, e não é física, é espiritual, porque quanta gente está morrendo sem salvação, quanta gente está morrendo sem ouvir do Evangelho. Em algumas situações, inclusive no Brasil, nós evangélicos perseguidos, e alguns estados e municípios que fazem leis que reconhecem as igrejas evangélicas como um serviço essencial. Se você estudar essa legislação no aspecto jurídico, sócio-religioso, você vai ver que são leis que não têm efeito prático nenhum. É para inglês ver, é enganação. É para fazer média com líderes políticos que são ligados a algumas denominações, igrejas evangélicas, mas que, na verdade, são mais políticos do que pessoas realmente salvas, né? Evangélicos de verdade. E aí Jesus lança, então, esse desafio para os discípulos. Vocês também não querem ir embora? Está todo mundo indo. Porque vocês são judeus como eles, vocês, durante muitos anos da vida de vocês, viveram a religiosidade de vocês como eles vivem. E aí, a resposta de Pedro é: para quem iremos? Ou para quem iremos nós, como diz a versão mais antiga? Só tu tens as palavras de vida eterna. A partir daí, eu tenho algumas reflexões que quero compartilhar com você. A primeira delas, estamos diante de uma pandemia que está se agravando. E como as pessoas naquela época, estamos sendo desafiados por Jesus. É um desafio. Esse verso 67 é um desafio lançado por Jesus. E não é só para eles lá, não. É para mim, é para você, para nós agora no século 21. O desafio que Jesus lança é:
vocês vão fugir da presença de Deus, vocês vão negar a fé de vocês, vocês vão abandonar a fé de vocês, a religiosidade de vocês, à luz da Bíblia Sagrada, ou vocês têm coragem, disposição, inclusive disposição espiritual, para permanecer firmes diante de um quadro que se mostra cada dia mais e mais tenebroso. Infelizmente, muitas pessoas, pelo fato das igrejas não poderem estar com os templos abertos, estão esfriando na fé. Muitas pessoas estão se acomodando e até aqueles que têm boa saúde e que, quando poderiam participar dentro do limite percentual, 35%, 40%, depende do estado ou do município, não iam para os templos cultuar a Deus. Quantos pararam de contribuir? Quantos estão arrefecendo, ou seja, esfriando na fé diante desse desafio? Outra questão que eu vejo aqui nesse texto é que, além de Jesus desafiar e desafiar as pessoas que creem, ele deixa claro que, pela resposta que Pedro dá, não tem outro caminho. Não tem para onde ir, não tem para quem fugir. Se você for para a esfera federal, ouvindo o presidente, está arriscado você morrer mais rápido pegando a doença. Se você ficar na esfera estadual, o risco que você corre é se tem um comércio e a falência, ou se é empregado, perder o emprego e não ter renda para sustentar a família. E na esfera municipal, você não conseguir nem tomar vacina, porque alguns prefeitos insanamente liberam a vacina para todo mundo e depois não tem dose para vacinar quem precisa. Na esfera espiritual, no campo espiritual, na questão da fé e da religiosidade, não é diferente. Você vai atrás de governos, presidente, governador, prefeito, gurus, líderes religiosos, você vai atrás de uma religiosidade. Ah, não, mas eu tenho a minha religião há muitos anos lá, os meus guias, os meus Vedas, os meus avatares, né? O meu pastor, o meu apóstolo e tal, não sei das quantas, o meu patriarca, ele está me dando cobertura espiritual. Cuidado, você está na roça. Você literalmente está à mercê do vírus. Porque não se pode espiritualizar uma questão sanitária, não se pode espiritualizar uma questão de saúde. Vender feijãozinho que cura a Covid é charlatanismo. Então não tem como a gente fugir dessa realidade e sair. A realidade do que Pedro disse é fato. Só Jesus tem a palavra de vida eterna, ou seja, ou a gente se apega com Jesus e tem uma experiência genuína de salvação, ou a gente alimenta o nosso coração na palavra de Deus, na devoção, acompanhando quem pode aos templos e quem não pode, ou nesse período que ninguém pode, as lives, os vídeos, ou a gente enche o nosso coração, o nosso espírito de coisas de Deus, da palavra de Deus, de louvores, e adora a Deus e ora a Deus, ou a gente está perdido. Porque, embora governantes prometam salvar vidas com leitos de UTI, salvar vidas com oferta de vacinas, a salvação sabemos que só existe em Jesus. Porque se o corpo físico tiver que morrer, ele vai morrer. Mesmo que não seja de Covid-19, mesmo que não seja de um câncer, mesmo que não seja de um problema qualquer, se tiver que morrer, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Isso é uma realidade e como se costuma dizer no estudo da filosofia ou da sociologia, inexorável, ou seja, embora ninguém queira admitir, embora ninguém queira lidar com isso e falar, discutir sobre isso, a realidade é que, embora, além disso, nós não sejamos educados, preparados desde criança para lidar com a morte, o inevitável é que um dia, mais cedo ou mais tarde,
todo mundo vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, seu sobrinho, seu neto, seu bisneto. Não importa o vizinho que você ama, o que você detesta, o parente chato, o parente legal, né? O rico, o pobre, todo ser humano, em algum momento da existência, morre. Porque a existência humana tem começo e tem fim. Isso é estabelecido por Deus, está na Bíblia. Os dias do ser humano viver, eles estão contados por Deus. E não tem como se fugir dessa realidade. E a vida eterna, ou seja, a vida espiritual, que é eterna e não a humana, a física, essa só Jesus tem para dar. Então, para quem você vai? Não tem para onde ir. Está aqui o verso 68. Simão Pedro responde: para que iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só Jesus pode salvar você. Só Jesus pode dar vida eterna ao seu espírito, para você, em termos espirituais. Porque só ele morreu na cruz, derramando sangue, para perdoar e apagar os seus pecados. Só ele ressuscitou dos mortos, para nos dar a certeza e a alegria da vida eterna no céu. Então, diante dessa situação, buscando ou tentando responder à pergunta que serve de tema, para quem iremos nós? A resposta é simples à luz do texto bíblico, o Evangelho de João, capítulo 6, os versos 67, 68 e 69. A resposta é: vem para Jesus, filho, vem para Jesus agora, vem para Jesus, minha querida, vem para Jesus, meu amado. Vem para Jesus. Se você é evangélico ou já foi evangélico, se você está frio na fé, se você está acomodado, com medo da pandemia, olha, vem para Jesus, volta correndo. Porque ele é a única garantia que nós temos. Se formos acometidos pela doença, inclusive para sermos curados, porque, querido, eu creio, nenhum tratamento, nenhuma vacina, nenhuma UTI, nenhum respirador, nenhum balão de oxigênio, nada disso funciona se a mão de Deus não estiver atuando. Ou como diz Neemias, se a poderosa mão de Deus não estiver atuando. Eu falo sempre na igreja, vamos orar pela cura. Mas eu digo para as pessoas, procure o médico, tome os remédios, faça a terapia, se precisar, faça a cirurgia, porque Deus pode usar os médicos, a medicina, a aloterapia, que são remédios, e a fisioterapia ou a terapia para curar enfermidades. Tudo pode ser instrumento de Deus para que ele opere milagres. Então vem para Jesus. Nesse texto, Pedro deixa isso claro para nós. Ou a gente crê em Jesus e tem uma experiência de fé com ele para ter a certeza da vida eterna e permanece firme na fé nele, ou a gente faz igual aqueles outros que foram embora porque acharam absurdo a pregação e o desafio de Jesus. De que pessoas precisavam crer nele e que precisavam entregar a direção da vida dele a ele, de que pessoas precisam e devem se filiar, se unir a uma igreja, inclusive para participar da ceia memorial, lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, morrendo, derramando o seu sangue para nos perdoar e purificar de todo pecado e para nos dar a certeza da salvação e da vida eterna. É necessário ter uma experiência com Jesus, né? Com o Santo de Deus, veja aí o verso 69, né? Crendo que ele é o Messias de Deus, o Salvador vindo da parte de Deus, porque só ele é o caminho, o único vivo e verdadeiro caminho que nos leva à presença de Deus como pessoas salvas para sermos tornados filhos adotivos de Deus. E por isso, resguardados pelo Senhor e alvos da sua graça, da sua misericórdia e dos seus milagres. Para quem iremos nós? Olha, eu fiz a minha opção. Faça você a sua. Venha para Jesus Cristo. Eu vou orar por você, querido Deus e Pai.
Nos pomos diante da tua presença e agora eu quero abençoar a vida desses que nos assistem agora. Tem misericórdia, Deus. Se ainda não entregou a vida a Jesus, que ele tome essa decisão de fé agora, arrependido dos pecados. Se é evangélico, Deus, renova a nossa fé. Renova, reaviva o teu espírito em nós. Se está afastado da tua igreja, do teu evangelho, reconcilia com o Senhor Jesus agora e traz de volta a tua presença. Eu abençoo a casa desses que nos assistem, peço a tua provisão, teu cuidado, as tuas misericórdias, derrama os teus milagres sobre eles, aqueles que buscam por fé. E eu os abençoo orando agora, em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. A minha fé, o
chamar.